Bom dia! E hoje nós começamos o Evangelho de São Lucas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vem, Espírito Santo, conduzir essa escuta da palavra para que possamos ser tocadas e cada vez mais entrarmos na profundidade da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Prólogo. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo sobre o princípio, escrevê-los para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Nascimento e vida oculta de Jesus. Anunciação do nascimento do precursor João Batista. Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Araão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos de idade avançada. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote, na ordem da sua classe, coube-lhe por sorte, segundo o costume em uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e aí oferecer o perfume. Todo o povo estava de fora, à hora da oferenda do perfume. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do perfume. Vendo Zacarias, ficou perturbado, e o temor assaltou-o. Mas o anjo disse-lhe: Não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho, e tu o chamarás João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem licor, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante de Deus com o espírito e poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te trazer essa feliz nova. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, visto que não deste crédito às minhas palavras, que se hão de cumprir a seu tempo. No entanto, o povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que ele se demorasse tanto tempo no santuário. Ao sair, não lhes podia falar e compreenderam que tivera no santuário uma visão. Ele lhes explicava isso por acenos e permaneceu mudo. Decorridos os dias do seu ministério, retirou-se para sua casa. Algum tempo depois, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultava, dizendo: Eis a graça que o Senhor me fez, quando lançou os olhos sobre mim, para tirar o meu opróbrio dentre os homens. Anunciação do nascimento de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril,
porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo afastou-se dela. Maria visita Isabel. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrando em casa de Zacarias, e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem essa honra de vir a mim a mãe de meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse: Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometeram nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Nascimento de João Batista. Completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, teve um filho. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe manifestara a sua misericórdia e congratulavam-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e o queriam chamar pelo nome de seu pai Zacarias. Mas sua mãe interveio. Não, disse ela, ele se chamará João. Replicaram-lhe: Não há ninguém na tua família que se chame por este nome? E perguntaram por acenos a seu pai como queria que se chamasse. Ele, pedindo uma tabuinha, escreveu nela as palavras: João é o seu nome. Todos ficaram pasmados, e logo se lhe abriu a boca e soltou-se sua língua, e ele falou bendizendo a Deus. O temor apoderou-se de todos os seus vizinhos, o fato divulgou-se por todas as montanhas da Judéia. Todos os que ouviam conservavam-no no coração, dizendo: Que será este menino? Porque a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou nesses termos: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo, e suscitou-nos um poderoso Salvador na casa de Davi seu servo, como havia anunciado desde os primeiros tempos mediante os seus santos profetas, para nos livrar de nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Assim exerce a sua misericórdia com nossos pais e se recorda de sua santa aliança, segundo o juramento que fez o nosso pai Abraão de nos conceder que sem temor, libertados de mãos inimigas, possamos servi-lo, em santidade e justiça em sua presença, todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor e lhes prepararás o caminho, para dar a seu povo conhecer a salvação pelo perdão dos pecados. Graças à tenura e misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente, que há de iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos no caminho da paz. O menino foi crescendo e fortificava-se em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que se apresentou diante de Israel. Capítulo 2. Nascimento de Jesus Cristo. Naqueles tempos apareceu um decreto de César Augusto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse recenseamento foi feito antes do governo de Quirino na Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para se alistar com a sua esposa Maria, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias dela, e deu à luz seu filho primogênito e envolveu em faixas. Reclinou no presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria.
Havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. O anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor refugiu ao redor deles, e tiveram grande temor. O anjo disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isso vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus e dizia: Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina. Depois que os anjos os deixaram e voltaram para o céu, falaram os pastores uns com os outros: Vamos até Belém e vejamos o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou. Foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo, contaram o que se lhes havia dito a respeito desse menino. Todos os que os ouviam admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto e que estava de acordo com o que lhes fora dito. A apresentação de Jesus no templo. Completados que foram os 8 dias para ser circuncisado o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo antes de ser concebido no seio materno. Concluídos os dias de purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprir a respeito dele os preceitos da lei, tomou em seus braços e louvou a Deus nesses termos: Agora, Senhor, deixai vosso servo em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que esse menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade avançada. Depois de ter vivido 7 anos com seu marido desde a sua virgindade, ficou viúva e agora, com 84 anos, não se apartava do templo, servindo a Deus noite e dia, em jejuns e orações. Chegando ela à mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Após terem observado tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, a sua cidade de Nazaré. O menino ia crescendo e se fortificava, estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Jesus aos 12 anos. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com seus companheiros de comitiva, andaram caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai?
Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Preparação para a vida pública de Jesus, capítulo 3. Pregação de João Batista. No ano 15º do reinado do imperador Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias, tetrarca da Abilina, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra do Senhor no deserto a João, filho de Zacarias. Ele percorria toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, uma voz clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e todo monte e outeiro serão arrasados. Se tornará direito o que estiver torto, e os caminhos escabrosos serão aplainados. Todo homem verá a salvação de Deus. Dizia, pois, ao povo que vinha para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira iminente? Fazei, pois, uma conversão realmente frutuosa, e não comeceis a dizer: temos Abraão por pai. Pois vos digo, Deus tem poder para dessas pedras suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto bom será cortada e lançada ao fogo. Perguntava-lhe a multidão: que devemos fazer? Ele respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma ao que não tem, e que tem o que comer, faça o mesmo. Também publicanos vieram para ser batizados e perguntavam-lhe: mestre, que devemos fazer? Ele lhes respondeu: não exijais mais do que vos foi ordenado. Do mesmo modo, os soldados lhe perguntavam: e nós, que devemos fazer? Respondeu-lhes: não pratiqueis violências, nem defraudeis a ninguém, e contentai-vos com o vosso soldo. Ora, como o povo estivesse na expectativa, e como todos perguntassem em seus corações se talvez João fosse o Cristo, ele tomou a palavra, dizendo a todos: eu vos batizo na água, mas eis que vem outro mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele tem a pá na mão e limpará a sua eira, e recolherá o trigo ao seu celeiro, mas queimará as palhas num fogo inextinguível. É assim que ele anunciava ao povo a boa nova e dirigia-lhe ainda muitas outras exortações. Mas Herodes, o tetrarca, repreendido por ele por causa de Herodíades, mulher de seu irmão, e por causa de todos os crimes que praticara, acrescentou a todos eles também esse, encerrou João no cárcere. Batismo de Jesus. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e veio do céu uma voz: tu és o meu filho bem-amado, em ti ponho minha afeição. Genealogia de Jesus. Quando Jesus começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos, e era tido por filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Jané, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagé, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Judá, filho de Joanã, filho de Rezá, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Emadão, filho de Er, filho de Jesus, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonão, filho de Eliassim, filho de Meleia, filho de Mena, filho de Matata, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boz, filho de Salmão, filho de Nazon, filho de Aminadab, filho de Arão, filho de Esrom, filho de Fares, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Tare, filho de Nacor, filho de Sarugue, filho de Reagal, filho de Faleg, filho de Eber, filho de Salé, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malael, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Capítulo 4. Provação no deserto.
Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo, ele nada comeu e, terminados esses dias, teve fome. Disse-lhe então o demônio: Se és o Filho de Deus, ordena essa pedra que se torne pão. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O demônio o levou em seguida a um alto monte e mostrou-lhe em um só momento todos os reinos da terra, e disse-lhe: Eu te darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque me foram dados e dou-os a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse-lhe: Está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e a Ele só servirás. O demônio levou ainda a Jerusalém ao ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem, e que te estivessem em suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. Jesus disse: Foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Jesus, então, cheio de força do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Ministério de Jesus na Galiléia. Em Nazaré. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado, entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E, enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esse oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam de sua boca e diziam: Não é esse o filho de José? Então lhes disse: Sem dúvida me citareis esse provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizestes em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, fazes também aqui na tua pátria. E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Igualmente havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. A essas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade, e conduziram-no até o alto do monte sobre o qual estava construída a sua cidade, e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Cura de um possesso. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e ali ensinava aos sábados. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um demônio imundo e exclamou em alta voz: Deixa-nos, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Viestes para nos perder? Sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus replicou severamente: Cala-te e sai deste homem. O demônio lançou-o por terra no meio de todos e saiu dele sem lhes fazer mal algum. Todos ficaram cheios de pavor e falavam uns com os outros: Que significa isso? Manda com poder e autoridade aos espíritos imundos e eles saem? E corria sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. Cura da sogra de Pedro e diversos milagres. Saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-la por ela. Inclinando-se sobre ela, ordenou ele a febre e a febre deixou-a. Ela levantou-se imediatamente e pôs-se a servi-los. Depois do pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias los traziam. Impondo-lhes a mão, os sarava. De muitos saíam os demônios aos gritos, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Mas ele repreendia-os severamente, não lhes permitindo falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao amanhecer,
Ele saiu e retirou-se para um lugar afastado. As multidões o procuravam e foram até onde ele estava e queriam detê-lo, para que não as deixasse. Mas ele disse-lhes: é necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, pois essa é a minha missão. E andava pregando nas sinagogas da Galileia. Capítulo 5. Pesca milagrosa. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas que era de Simão e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra, e sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. E, atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Cura de um leproso. Estando ele numa cidade, apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, lançou-se com o rosto por terra e lhe suplicou: Senhor, se queres, pode limpar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: eu quero, ser purificado. No mesmo instante desapareceu dele a lepra. Ordenou-lhe Jesus que o não contasse a ninguém, dizendo-lhe, porém: vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés prescreveu para lhe servir de testemunho. Entretanto, espalhava-se mais e mais a sua fama e concorriam grandes multidões para ouvir e ser curadas das suas enfermidades. Mas ele costumava retirar-se a lugares solitários para orar. Cura de um paralítico. Um dia estava ele ensinando, a seu derredor estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as localidades da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor fazia-o realizar várias curas. Apareceram algumas pessoas trazendo num leito um homem paralítico e procuravam introduzi-lo na casa e pô-lo diante dele. Mas não achando por onde o introduzir, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o arriaram com o leito ao meio da assembleia diante de Jesus. Vendo a fé que tinham, disse-lhe Jesus: meu amigo, os teus pecados te são perdoados. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmos: quem é este homem que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão unicamente Deus? Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, replicou-lhes: que pensais nos vossos corações? Que é mais fácil dizer: perdoados te são os pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. No mesmo instante, levantou-se ele à vista deles, tomou o leito e partiu para casa glorificando a Deus. Todos ficaram transportados de entusiasmo e glorificavam a Deus, e tomados de temor diziam: hoje vimos coisas maravilhosas. Vocação de Levi. Depois disso, ele saiu e viu sentado ao balcão um coletor de impostos, por nome Levi, e disse-lhe: segue-me. Deixando ele tudo, levantou-se e o seguiu. Levi deu-lhe um grande banquete em sua casa. Vários desses fiscais e outras pessoas estavam sentados à mesa com eles. Os fariseus e os seus escribas puseram-se a criticar e a perguntar aos discípulos: por que comeis e bebeis com os publicanos e pessoas de má vida? Respondeu-lhe Jesus: não são os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar a conversão justos, mas sim os pecadores. Discursos sobre o jejum. Eles então lhe disseram: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem longas orações, mas os teus comem e bebem. Jesus respondeu-lhes:
Porventura, podeis vós obrigar a jejuar aos amigos do esposo, enquanto o esposo está com eles? Virão dias em que o esposo lhes será tirado, então jejuarão. Propôs-lhes também essa comparação. Ninguém rasga um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha, porque assim estragaria uma roupa nova. Além disso, o remendo novo não assentaria bem na roupa velha. Também ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo arrebentará os odres, e entornará o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve-se pôr em odres novos, e assim ambos se conservam. Demais, ninguém que bebeu do vinho velho quer já o novo, porque diz, o vinho velho é melhor. Capítulo 6. As espigas colhidas em dia de sábado. Em dia de sábado, Jesus atravessava umas plantações, seus discípulos iam colhendo espigas de trigo, debulhavam-nas na mão e comiam. Algum dos fariseus lhes dizia, por que fazeis o que não é permitido no sábado? Jesus respondeu, acaso não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição, e deles comeu e deu de comer a seus companheiros, se bem que só aos sacerdotes era permitido comê-los? E ajuntou, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Cura de um homem da mão seca. Em outro dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Achava-se ali um homem que tinha a mão direita seca. Ora, os escribas e os fariseus observavam Jesus para ver se ele curaria no dia de sábado. Eles teriam, então, pretexto para acusá-lo. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse ao homem que tinha a mão seca, levanta-te e põe-te em pé, aqui no meio. Ele se levantou e ficou em pé. Disse-lhe Jesus, pergunto-vos se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer. E relanceando os olhos sobre todos, disse ao homem, estende tua mão. Ele a estendeu e foi-lhe restabelecida a mão. Mas eles encheram-se de furor e indagavam uns aos outros o que fariam a Jesus. Escolha dos 12 apóstolos. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles que chamou os apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Multidão dos discípulos. Descendo com eles, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima, de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos. Sermão da planície. Então ele ergueu os olhos para os seus discípulos e disse, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, e quando repelirem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Era assim que os pais deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Ai de vós quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. Amor aos inimigos. Digo-vos a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai o que vos maldizem, e orai pelos que vos injuriam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tirar a capa, não impeças de levar também a túnica. Dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não o reclames. O que querias que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Se amai os que vos amam, que recompensa mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazei bem aos que vos fazem bem, que recompensa mereceis? Pois o mesmo fazem também os pecadores. Se emprestais àqueles de quem esperais receber, que recompensa mereceis?
também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem daí esperar nada. E grande será a vossa recompensa, e serei filhos do Altíssimo, porque ele é bom para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Será colocada em vosso regaço medida boa, cheia, recalcada e transbordante, porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Verdadeiros discípulos. Propôs também essa comparação. Pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito será como seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como podes dizer a teu irmão, deixa-me, irmão, tirar de teu olho o argueiro, porque tu não vês a trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e depois enxergarás para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Uma árvore boa não dá frutos maus, uma árvore má não dá bom fruto. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas dos abrolhos. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica, e eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa, e não a puderam abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que as ouve e não as observa é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a terra movediça, sem alicerces. A torrente investiu contra ela, e ela logo ruiu, e grande foi a ruína daquela casa. E o capítulo 7, o último capítulo de hoje, o servo do centurião. Tendo Jesus concluído todos os seus discursos ao povo que o escutava, entrou em Cafarnaum. Havia lá um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, rogando-lhes que o viesse curar. Aproximando-se eles de Jesus, rogavam-lhe encarecidamente. Ele bem merece que lhes faça esse favor, pois é amigo da nossa nação, e foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. Jesus então foi com eles. E já não estava longe da casa, quando o centurião lhe mandou dizer por amigos seus: Senhor, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, nem me achei digno de chegar-me a ti, mas dize somente uma palavra, e meu servo será curado. Pois também eu, simples subalterno, tenho soldados às minhas ordens, e digo a um: vai ali, e ele vai, e a outro: vem cá, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ouvindo estas palavras, Jesus ficou admirado, e voltando-se para o povo que o ia seguindo, disse: em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Voltando para a casa do centurião, os que haviam sido enviados encontraram o servo curado. O filho da viúva de Naim. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado. Filho único de uma viúva, acompanhava muita gente da cidade. Vendo ao Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Disse-lhe Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar, e Jesus entregou-o à sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Jesus e João Batista. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, e João chamou 2 dos seus discípulos e enviou a Jesus, perguntando: és tu que há de vir ou devemos esperar por outro? Chegando esses homens a ele, disseram: João Batista enviou-nos a ti perguntando: és tu que há de vir ou devemos esperar por outro? Ora,
Naquele momento, Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidades, de doenças e de espíritos malignos, e dado a vista a muitos cegos. Respondeu-lhe ele: Ide anunciar a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele para quem não for ocasião de queda. Depois de se retirarem os mensageiros de João, ele começou a falar de João ao povo. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Mas enfim, que fostes ver? Um profeta? Sim, digo-vos, é mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio meu mensageiro ante a tua face, ele preparará o teu caminho diante de ti. Pois vos digo, entre os nascidos de mulher não há maior que João. Entretanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ouvindo todo o povo e mesmo os publicanos deram razão a Deus, fazendo-se batizar com o batismo de João. Os fariseus, porém, e os doutores da lei, recusando o seu batismo, frustraram o desígnio de Deus a seu respeito. Desculpas dos incrédulos. A quem compararei os homens dessa geração? Com quem se assemelham? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, falam uns com os outros, dizendo: Tocamos a flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que nem comia pão, nem bebia vinho, e dizeis: Ele está possuído do demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: Eis um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e libertinos. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. A pecadora perdoada. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume. E, estando aos pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e os ungia com perfume. Ao presenciar isso, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: Se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos a sua dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: A meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus replicou-lhe: Julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para lavar os pés, mas essa, com as suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou-os com seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas essa, desde que entrou, não cessou de beijar meus pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas essa, com perfume, ungiu-me os pés. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor, mas ao pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: Perdoados te são os pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer então: Quem é este homem que até perdoa pecados? Mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse-lhe: Tua fé te salvou, vai em paz. E aqui termina a leitura de hoje.